Boa noite, Alan. Caio Sampaio, da Voz do Esporte. Alan, contrato renovado por mais um ano, mais uma final. Como é que você olha todo o seu trabalho do ano passado, que você chegou na final, foi campeão, novamente, e contrato renovado mais um ano na frente do Sub-20 de São Paulo? A gente viu que você já forneceu diversos jogadores para o profissional e tá mais um, inclusive o Igor Felisberto, que eu pude acompanhar na seleção brasileira, e você fez um ótimo trabalho com ele. Tudo bem, boa noite. Sobre o contrato, é sempre um privilégio, né, a gente poder colaborar com o clube, auxiliar os atletas de alguma forma e representar a instituição no nosso melhor, naquilo que a gente pode entregar. Eu fico muito feliz pela oportunidade que o São Paulo vem me dando desde a época que eu chego no clube, 2022, na categoria Sub-12, e podendo vivenciar todas as etapas dentro do processo de formação de Cotia. E hoje, chegando ao nível de Sub-20, respeitando todo o processo que o São Paulo me ajudou a desenvolver, para mim é muito gratificante. Então, fui muito feliz, mais uma vez, pela oportunidade que ele me deu de renovar e prorrogar o contrato. Não só eu, como minha família também, a gente fica muito contente. Sobre as finais, né, a gente sempre tenta entregar o nosso melhor e a gente entende que o nosso melhor representando aquilo que o clube tem enquanto inegociável de comportamento, representando a identidade e valores da instituição no contexto prático que é no jogo, a gente se aproxima de muitas vitórias e de muitas conquistas, né? Antes dessas finais, eu lembro que cheguei em 5 finais consecutivas e perdi as 5. E a gente sabia que estávamos no caminho certo, no processo de formação do atleta, mas também no que diz respeito ao protagonismo do clube num contexto coletivo das competições. Faltava premiar com a conquista e depois, posteriormente, a gente conseguiu. E aquilo que a gente vem fazendo, é um trabalho de muitas mãos, desde as categorias de iniciação, todo o processo dos profissionais que lá estão em Cotia, acaba refletindo no processo de Sub-20, que é onde mais tem a visibilidade, né? Mas é um processo de todos e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para se aproximar de um bicampeonato, de uma competição tão importante para a instituição. Alan, João Neves na rede oficial. Você falou muito sobre a formação do atleta. E, querendo ou não, os títulos são importantes, mas o mais importante é você conseguir transformar esse atleta em um jogador pronto para o futebol profissional. E o time do ano passado, que foi campeão da Copinha, para esse time do futebol profissional, para esse time do Sub-20, são muitas peças diferentes e principalmente a alternância de jogadores que estão nesse time, que estão indo para o futebol profissional, o Felisberto, o Paulinho, o Pedro Ferreira, estão fazendo essa mudança do time da base para o profissional o tempo todo. Como que é o trabalho de um treinador da base, de colocar os pés desses garotos no chão, de falar, ó, você pode subir para o profissional o tempo todo, mas ainda é um jogador da base, ainda é o jogador do profissional. Como é esse trabalho de colocar os pés do garoto no chão, de você ainda é um jogador da base, você já é um jogador do futebol profissional? Eu sempre digo que a formação em excelência dentro de um processo de desenvolvimento do jogador é para além de só formar um jogador. Formar um jogador com aquilo que o clube tem enquanto inegociável no seu desenvolvimento, e aí a gente precisa entender o que o São Paulo espera do jogador de Cotia, né, para que busque performance e auxilie no departamento profissional. Mas eu desconheço uma formação em excelência de um atleta que seja perdedor. A gente sempre diz que nós precisamos formar jogadores vitoriosos, que tenham fome de vitória, mas ao custo de merecer ela, e o merecimento dela é aquilo que é proposto e desenvolvido na sua formação de uma forma integral. Então, é isso que a gente busca em Cotia, e sempre se aproximar de vitória e buscar cada vez mais, nunca se cansar delas, porque elas são muito importantes, tanto para o jogador, quanto para a comissão técnica, quanto para a instituição, e é aquilo que a gente vem buscando fazer sem abrir mão daquilo que a gente entende de desenvolvimento do jogador. Isso é muito importante. Então, os atletas precisam ser sempre vitoriosos, tem que ter essa fome de vitória. Sobre o pé no chão, a gente sempre busca auxiliá-los, né, dentro de todos os departamentos que a gente tem em Cotia, dentro de um processo transdisciplinar, onde as áreas se conversam, para que a gente possa estar sempre buscando aquilo que o atleta tem enquanto necessidade, não só prática, mas de contexto de vida, e aquilo que ele tem de virtude, para que a gente possa potencializar cada vez mais, né, e auxiliá-lo na formação de uma forma integral. Então, muita conversa, muitos departamentos nos ajudando na formação. Cotia é um centro de formação de excelência, não só pela promoção dos jogadores que tem, que é um trabalho de todos, mas também pela formação de jogadores vitoriosos que buscam ser protagonistas do que disputam.
Alan, boa noite. Isabela Janela do Lance aqui. Quando a gente olha para o noticiário do São Paulo nos últimos dias, é um time muito barulhento, né? Questões políticas que surgem, as questões do profissional. E eu acho que para o torcedor, quando olha para a Cotia, é como se visse um fiozinho de esperança, como se fosse de verdade uma joia, assim. Você falou que tem toda essa questão de projetar os jogadores para o profissional, muitos deles acabam até na Europa, como casos de atletas que você chegou a trabalhar junto. Você, como Alan, o que você acha que o São Paulo precisa manter para seguir protegendo esses talentos e o quanto do seu trabalho entra em cima disso? Qual que é a postura que você toma em cima disso para, de fato, manter esse legado que Cotia tem? Cotia sempre vai ser uma referência, né, enquanto formação. Quando a gente olha para a missão e visão do clube, a gente precisa ter essa clareza. O São Paulo tem, dentro do processo de formação dele, enquanto missão, formar jogadores em excelência para o departamento profissional e, se não for utilizado, o departamento profissional que traga rendimento financeiro para o clube. Então, querendo ou não, para além da performance no profissional, tem enquanto ideia, enquanto missão, também trazer esses rendimentos futuros para o clube, e isso é um processo de formação do jogador. E tem enquanto visão ser referência mundialmente dentro de uma escola de formação de jogador de atleta. E é isso que a gente busca todos os dias dentro de Cotia. E quando a gente trabalha voltado para essa missão e visão, a gente tem a clareza naquilo que o clube tem enquanto formação e nos aproxima de uma formação em excelência. É o que a gente busca sempre fazer. E, para além de tudo isso, buscar performance, auxiliar no departamento profissional. A gente sempre comenta, quando esses atletas são promovidos ao profissional, a gente escuta muito, né? Tu vai ter uma baixa agora, vai trocar o jogador, tu não vai... Não, a gente encara como uma alta, a gente comemora muito quando esses atletas são promovidos, por mais que seja num jogo no meio à Copa São Paulo, em meio à Copa do Brasil, em meio a qualquer tipo de campeonato. Nós comemoramos muito com esses atletas, porque a gente entende que a gente está cumprindo aquilo que o clube tem enquanto missão. Então, quando a gente tem essa clareza, pode ter certeza que o legado é um processo natural. E, de novo, retorno na pergunta anterior, isso é um processo de muitas mãos, muitas pessoas colaboram de forma significativa e, por vezes, vai aparecer onde tem mais visibilidade, que é no Sub-20. Alan, boa noite. Rafael, do Tempo de Bola. Queria parabenizar primeiro pela mais uma chegada no final, segunda consecutiva. Queria fazer uma pergunta sobre o jogo. A gente viu bastante variação tática durante a partida, ora pelos cantos, ora chute de fora da área. Queria saber qual foi a estratégia do São Paulo para enfrentar o Ibrachina, que também é um time muito forte fisicamente, e visando já a final domingo contra o Cruzeiro. Obrigado, Alan. Legal, obrigado pela pergunta. O Ibrachina ele tem uma escola de formação muito competidora e uma maneira diferente de todas as equipes que nós estamos jogando, uma maneira diferente de efetuar a sua fase defensiva do jogo. A fase defensiva do jogo do Ibrachina é desenvolvida por encaixes individuais, e não só no setor, no campo inteiro. Quando a gente encontra equipes com encaixes individuais no campo inteiro, nós precisamos manipular esses jogadores e o espaço que vão liberar para que a gente tenha maior vantagem no movimento. Por quê? Porque já vai estar encaixado, a gente precisa gerar vantagem no movimento num espaço que liberou. A gente procurou sair um pouco da estrutura física, da estrutura parada, e tentar movimentar esses jogadores para que a gente pudesse ganhar o tempo, ganhar o espaço num tempo correto. E se tu parar para perceber, quando a gente tem encaixes individuais, o jogo apoiado ele sofre um pouquinho. Ele fica mais um jogo de distâncias maiores e de duelos, de confrontos. Então a gente precisava manipular bem esse espaço no tempo correto para que a gente tenha profundidade e consiga usufruir desses espaços vantajosos. Conseguimos muito bem. Quando veio a expulsão, eles não poderiam mais fazer o encaixe individual, porque eles não teriam mais um jogador para conseguir fazer. Ou seja, se eles fizessem a marcação individual, sempre iria sobrar um jogador nosso. E aí eles pararam de fazer um pouco essa marcação individual, e a gente conseguiu compor os espaços de uma maneira mais assertiva e andar mais no campo. Então foi isso que a gente buscou fazer, nada daquilo que a gente mudou na Copa São Paulo em termos de comportamento, porque, eu volto a dizer, é inegociável para a instituição aquilo que ele tem para o seu desenvolvimento, mas em termos estratégicos era só manipular melhor o jogador para ter a vantagem no tempo, naquele espaço que seria mais vantajoso para nós. Foi isso que a gente buscou fazer. Alan, boa noite. Lucas Herrero, TV Band.
muito se espera de você pela torcida em si, né? Essa renovação de contrato também é uma demonstração de que a diretoria também espera muito de você daqui para frente, não só na base, como futuramente, num profissional. O que você almeja dentro do São Paulo, não só no Sub-20? Imagino que essa é uma pergunta importante até mesmo para que você explique para quem está em casa, para o torcedor são paulino, o que você almeja dentro do São Paulo. A gente, olhando de fora, entende e percebe que você está sendo preparado para futuramente exercer alguma função maior dentro do São Paulo, também no profissional. O que você espera disso? E você já conversou com a diretoria sobre também? Primeiro, eu sou muito grato por tudo, né, todo o apoio que a torcida vem nos dando. A gente sabe que as vitórias facilitam nesse processo, mas quando a gente perde, quando nós perdemos a final do Paulista contra o Santos, também vieram críticas e é um processo natural. A gente precisa sempre entender o porquê ganha e o porquê perde. Então, eu sou muito grato à torcida por todo o apoio que vem nos dando, né, não só para o Alan, mas todo o processo de formação de Cotia. Então, eu sou muito grato. A única coisa que eu sempre pedi no clube foi que eu pudesse ter a oportunidade de passar por todas as etapas dentro do São Paulo, sempre. Ou seja, eu nunca quis sair do Sub-12 para o Sub-14. Eu queria passar pelo Sub-13 antes. Eu nunca quis sair do 15 para o 17. Eu queria passar pelo 16 antes. Então, foi o único pedido que eu fiz para a diretoria no processo de formação de base que eu pudesse vivenciar. E agora não é diferente. Eu não tenho pressa nenhuma, pelo contrário, acho que o São Paulo está muito bem representado. A gente quer só sempre se desafiar enquanto profissional e aprender todos os dias. E eu creio que eu estou fazendo isso de uma forma muito significativa, muito assertiva, pela oportunidade que o São Paulo vem me dando. Então, não tenho pressa nenhuma. Eu estou totalmente hoje desfrutando de um processo do Sub-20 e aquilo que os atletas estão conseguindo nos proporcionar em termos de aprendizado, de conquistas, e isso me ajuda muito. Então, a minha missão dentro do clube é essa. Hoje é muito clara. Desfrutar de um processo, auxiliar de uma maneira significativa e incansavelmente na formação dos jogadores de Cotia para o departamento profissional. Hoje, esse é o meu objetivo. Boa noite, Alan. Zé Gustavo, do Portal da Base Brasil. Cara, eu queria te perguntar sobre o seu duelo agora, domingo, contra o Myron, o treinador do Cruzeiro, né? Você já enfrentou ele ano passado, quando ele estava no América. Você conhece a Copinha, ele conhece também, já foi vice-campeão. Então, o que você lembra desse seu confronto contra ele ano passado? Foi no começo do Campeonato Brasileiro Sub-20. O que você pensa, taticamente, também? Qual que vai ser seu desafio de enfrentar o Myron agora, domingo? O Mário é um excelente treinador, vem fazendo um trabalho significativo dentro da formação. Não à toa, tu acabou de dizer que ele chegou já na final da Copa São Paulo. Eu lembro muito bem pelo América e Palmeiras na final, e é um trabalho de excelência. Sempre dentro do América, ele foi protagonista nas equipes que ele formou e que ele ajudou e auxiliou. Hoje, atualmente, no Cruzeiro, nós sabíamos que ele ia dar uma cara mais competidora e agressiva. Essa é a marca do Myron, dentro do processo de desenvolvimento das equipes dele. É um treinador extremamente competitivo, agressivo, uma equipe muito qualificada. Duas equipes muito intensas dentro do campo e que se negam a perder um jogo, que buscam o tempo inteiro construir as vitórias, né? E foi assim que o Myron fez dentro do Cruzeiro. Acho que é muito mérito daquilo que vem sendo feito na formação e desenvolvimento do Cruzeiro. Acho que vai ser um jogo muito legal, muito estudado, mas, de novo, os protagonistas são os jogadores, a gente está aqui para auxiliar, e eu acho que o Mário está fazendo isso de uma forma significativa e de excelência. A gente espera dar o nosso melhor para tentar fazer um confronto saudável, um confronto que o torcedor goste e desfrute, que é jogar futebol na sua essência. Espero que a gente possa fazer o nosso melhor e ele também, tenho certeza que ele vai tentar fazer o melhor. Alan, boa noite. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Eu queria te perguntar em relação ao Pedro Ferreira, né? Ontem ele entrou, fez uma assistência para o Caleri no profissional, hoje jogou. Como é que vai ser o final de semana dele? Você já tem alguma programação? Se ele vai ao profissional para ser relacionado para a partida contra o Palmeiras? E se ele jogar, se ele tiver que jogar mais que um tempo, não sei, enfim, contra o Palmeiras, seu plano é ter ele como titular no domingo? O Pedro Ferreira, ele veio antes desse jogo do profissional e do jogo de hoje, ele veio de um jogo muito difícil contra o Red Bull,
lá em Sorocaba, na qual nós tivemos que mudar um pouquinho a função que ele exercia dentro do campo para tentar buscar uma agressividade maior da equipe que a gente estava perdendo. Ele foi vaiado em Sorocaba. Então, ele veio de um processo na qual ele não performou bem, foi vaiado, foi xingado, depois ele performou bem no profissional, foi aplaudido. Hoje, 24 horas depois, performa bem, ajuda a equipe, pede para jogar, e pode ser que amanhã ele se apresente ao profissional. Imagina tudo isso, todo esse processo emocional dentro de um atleta que tem 18 anos de idade. A gente precisa, primeiro, ajudá-lo, né, conversar com ele, entender o momento que ele vem vivendo, um momento de protagonista, e tentar preparar ele para todos os cenários. A gente não conversou ainda dentro do departamento profissional daqueles atletas que vão ser aproveitados. Volto a falar, a missão do clube é promover esses atletas ao departamento profissional. Então, se a gente conseguir isso para o jogo, pode ter certeza que a gente vai comemorar. E aqui a gente tenta fazer o nosso melhor e oportunizar outros atletas para que busquem esse protagonismo. Isso tudo com o departamento profissional, e aquilo a gente vai conversar para que a gente possa ajustar da melhor maneira possível. Com ele, a gente tem só conversar e fazer com que ele desfrute desse processo que ele está vivendo. Com todos. Se eu puder. Boa noite, Caio da Web Rádio Piabanha. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, né, pela grande partida, 4-1 em cima do Ibrachina. E deu para ver que o time se encaixou muito bem taticamente, conseguiu corresponder com o Ibrachina, e eu gostaria de saber se vai ter mudanças técnicas contra o Cruzeiro, que é uma equipe muito rápida, uma equipe muito veloz, tem um ataque muito bom, uma defesa muito sólida. Então, eu gostaria de perguntar quais que vão ser e se vão ter mudanças táticas para o enfrentamento contra o Cruzeiro. Mudanças táticas, elas sempre vão ter jogo a jogo, porque cada equipe tem funções diferentes que tiram vantagens e nos trazem vantagens. Então, sempre vão ter espaços diferentes para que a gente busque uma performance em cima de cada equipe. Então, taticamente, sim. Quando a gente fala taticamente, a gente não está falando só da estrutura. Se é 4-3-3, se é 3-2-5, se é 2-3-1, não é isso. Qual a função que a gente vai ter em e vai confrontar em determinado